Desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor, motivo de muita alegria estarmos mais uma vez aqui para podermos gravar aqui uma pequena palavra. Irmãos e irmãs, antes de eu falar da palavra, eu gostaria que os irmãos estivessem curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no meu canal, para estar me ajudando a divulgar. Outra coisa que eu quero esclarecer para os irmãos aqui é que estou um pouco ausente do meu canal. Quero explicar aqui para os irmãos, não é desleixo, tá, irmãos? É porque eu fui visitar minha mãe teve que vir comigo um pouquinho para minha casa, e aqui eu fiquei aos cuidados dela, tá bom? Não tinha como eu estar acessando muito o meu canal e nem colocando palavra. Agora, semana passada, retornei, fui lá, deixei ela lá na casa dela, e para a glória de Deus estamos aqui mais uma vez. E com o Senhor na minha frente, eu creio que vai dar todos os dias para estar colocando aqui uma pequena palavra. Amém, irmãos? A palavra se encontra no livro do 1 Coríntios, capítulo 15, versos 22, que vai nos dizer assim: porque, assim como todos os morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vou repetir. Porque, assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Essa palavra aqui, irmã, ela é poderosa, maravilhosa, porque aqui é Paulo que está citando, Paulo que está falando, e é sobre a ressurreição. Aqui ele fala, né, sobre o anúncio do Evangelho, sobre o poder de crer no Evangelho, sobre o fato do Evangelho ter chegado até eles e trazido a salvação. E que o crer na palavra do Senhor não é em vão, né? Há um grande benefício em nós crermos no poder da palavra do Senhor, porque ela de fato ela é poderosa, né? E Jesus veio e entregou a eles, os discípulos, primeiramente a palavra na qual eles anunciaram. E aqui Paulo está falando, eu estou falando dessa palavra. E Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito na Escritura. E também fala que ele ressurgiu ao terceiro dia ali, né? Segundo também as Escrituras. Aí Paulo continua dizendo que ele foi visto por Cefas, que ele foi visto pelos 12, né? No caso, os discípulos. E também foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, pessoas que creram na palavra do Senhor, pessoas que viviam a ânsia e o desejo, né? De ver Jesus ressuscitado. E viram, e conseguiram ver. Até mesmo aqueles que não creram, né? Que duvidaram, mas que faziam parte ali, que estavam em volta dos discípulos, conseguiram alcançar essa grande graça que foi de ver Jesus ressuscitado. Aí ele continua dizendo, e depois disso apareceu para Tiago, e por derradeiro apareceu a ele, né? E aí ele se coloca, porque sou o menor, que persegui, né? Ele foi aquele que perseguiu a igreja de Cristo. Paulo, ele matava, ele não queria nem saber. Ele foi, como que, em outras palavras, para a gente poder estar entendendo, alguém que foi treinado para poder assassinar os cristãos, para poder falar contra a palavra do Senhor. Mas Jesus aparece para ele, né? Aqui ele conta que pela misericórdia de Deus ele foi alcançado. Depois que ele foi alcançado pela palavra, né, ali houve a mudança na vida de Paulo. E ele começou a trabalhar incessantemente pela obra do Senhor. É muito lindo aqui o que Paulo anuncia e fala sobre a ressurreição do Senhor. E até chegarmos aonde ele diz, olha, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã é a nossa fé. E de fato, seríamos em vão se nós anunciarmos algo que fosse mentiroso, algo que de fato não aconteceu. Jesus de fato morreu e ressurgiu ao terceiro dia. E foi para me dar salvação e para dar salvação a ti. E ele continua anunciando. E assim somos também considerados
como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, ele continua dizendo, né? Por que eles anunciariam? Porque falariam de algo que é mentiroso, porque a mentira não tem poder, né? Mas a verdade, ela impera, e ela opera naquilo que é para ser. E continua dizendo sobre a ressurreição dos mortos, sobre quem ressuscitou a Cristo, a importância de termos a fé em Cristo, de permanecermos em Cristo. E que sobre a pessoa santa do Senhor, que os que dormiram com Cristo, eles não estão perdidos, né? Eles estão, sim, na esperança de ressuscitar com o Senhor. E quando ele chega aqui no 22, como eu disse, que através do homem chamado Adão entrou o pecado, mas através de Cristo veio a salvação tão esperada daqueles que creem na palavra do Senhor, aqueles que acreditaram no poder do Evangelho e no anúncio daquilo que Cristo veio trazer para a terra. Por isso é necessário deixarmos para trás. Podemos pegar aqui o exemplo de Paulo. Paulo era assassino, Paulo veio para matar, se formou em faculdade para poder estar ali operando a maldade, fazendo a maldade. Ele tinha o conhecimento amplo e maravilhoso da época, mas usava para fustigar e assassinar os cristãos. Aonde Jesus apareceu a ele, fez dele um grande servo. Podemos até dizer que um dos maiores discípulos depois de Cristo, ali, que anunciou o Evangelho verdadeiramente, né? Incansavelmente, falando do amor, falando da morte, falando da ressurreição, falando da que Cristo operou. E ele foi um dos homens muito usado através do Espírito Santo de Deus também, para estar escrevendo as cartas, estar escrevendo os livros, na qual um deles é esse que eu estou lendo. O que eu quero dizer nessa tarde é que é importante nós deixarmos o Adão de lado, deixarmos o homem velho de lado e nos apegarmos a Jesus, que é a novidade de vida que o Senhor nos trouxe para a terra. Porque não há, a Bíblia diz que não há ninguém, nenhum nome embaixo da terra que tem poder de nos alcançar através da salvação. Mas a Bíblia nos garante que o nome de Jesus tem todo o poder e toda a autoridade para nos alcançar através da remissão dos nossos pecados, através do nosso arrependimento. É necessário nos arrependermos, é necessário mudarmos o percurso, é necessário mudarmos a nossa trilha. Não andarmos no caminho largo do mundo, não andarmos em favor às coisas terrenas, mas ao contrário disso, porque nós temos que entrar lavados e remidos pelo sangue de Jesus, assim como está escrito na palavra. E a importância de confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Porque na palavra dele aqui em Romanos 10, 9 diz assim: se com a boca confessares Jesus como Senhor e se em seu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é necessário uma confissão pública, é necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para podermos fazermos parte desse grande banquete na qual o Senhor tem nos preparado. E esse banquete grandioso se chama salvação, se chama renúncia, se chama santificação, se chama viver uma vida com Cristo, diante do Senhor, diante do altar. E como eu faço isso, irmã Inês? Confessando Jesus como Senhor e Salvador, como está escrito aqui em Romanos 10, 9. Fazendo parte de uma igreja, tá? Que prega a palavra, que prega a verdade, que anuncia a Cristo de verdade, que anuncia a cruz, que não fale de prosperidade, tá?
Porque vocês lendo o Evangelho, vocês vão ver que Deus não fala de prosperidade, embora Ele prospera aquele que os serve, mas não foi isso que Cristo veio anunciar e nem pregar na terra. Ele veio falar de arrependimento, Ele veio falar de renúncia, Ele veio de mudança de percurso, Ele veio falar sobre nós sairmos da escravidão e virmos para a liberdade, Ele veio falar sobre de sairmos do escuro e vimos para a luz. Ele falou pelo fato de nós sermos sal, dar sabor, dar alegria, o fato de nós abraçarmos, perdoarmos. Jesus veio falar de tudo aquilo que o mundo nos coloca como dificuldade e até nos taxam de ignorantes e até feios, vamos dizer assim, porque nós queremos ter e sermos a imagem de Cristo na terra. Por isso há essa grande dificuldade. De nós sermos representantes de Cristo, porque nós, a nossa carne, o nosso eu, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enxergar ou de caminhar na terra, nos faz ser homens como Adão, mas pela misericórdia, a graça do Senhor Jesus, pela cruz, pelo sangue dele, ele nos fez uma promessa, e essa promessa se chama a vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida. E é esse mesmo Espírito que vai fazer com que nós andamos pelo caminho na qual o Senhor tem escrito para nós. É onde nós vamos viver segundo a palavra do Senhor. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher que possa viver sozinho, sem a direção do Espírito, porque quem não tem a direção do Espírito vai cair, vai pecar, vai tropeçar, vai matar, vai retroceder, não vai caminhar em direção à luz. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus vai saber frear a boca, vai saber interceder por alguém que necessita, vai saber o que Deus está se agradando ou o que não está se agradando. Porque ter o Espírito Santo de Deus é não viver mais olhando para as coisas terrenas, mas olhando para o alto, olhando para Cristo. Olhando para a nossa dificuldade humana, parece impossível um ser humano viver assim. Mas não é. Aqui está Paulo, que era todo ao contrário, todo ao reverso da palavra, né? Que está aqui. Se tornou um grande servo, se tornou um grande servidor e um grande exemplo de amor. E para nós olharmos para a vida dele e daquilo que Jesus fez quando ele teve um encontro com o Senhor, quando ele teve esse encontro, quando ele aceitou aquilo que Deus colocou e propôs no coração dele, ele começou a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É o que nós devemos fazer. Deixar Cristo agir em nós através do teu Santo Espírito. Buscando ali uma vida de oração, buscando uma vida de jejum, buscando uma vida de renúncia. Ouvindo o que não quer, e mais falando aquilo que Deus quer. Não colocando para fora aquilo que nós pensamos, mas aquilo que o Espírito Santo nos manda dizer. Amém? Que todos possam ficar com essa palavra e que todos possam se achegar ao Senhor, buscando a Deus, primeiramente, e tentando viver a verdade que está na palavra do Senhor. Eu quero fechar aqui essa palavra, uma palavra poderosa que se encontra na palavra do Senhor, que é aqui em Hebreus, capítulo 4. O verso 12 que diz assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e o espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Foi o que eu acabei de dizer aqui, né? A palavra de Deus, ela é poderosa. E quando nós temos a palavra na nossa vida, como a gente começa a buscar, a ler, a meditar em cima da palavra do Senhor, é isso que ela faz. Ela opera onde ela tem que ser operada, ela chega onde ela tem que ser chegada. E não é só na vida daqueles que a gente anuncia, não é só na vida daqueles que ouvem, mas é na vida também daqueles que estão falando. Porque a palavra, ela aqui diz que ela é como uma espada. Então ela pega os dois lados, do jeito que eu estou falando aqui no vídeo, do jeito que a palavra vai alcançar vocês, ela está me alcançando aqui agora. E alcançará todo aquele que vê, né, e que crê no poder da palavra. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo de Deus possa estar na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.